Como sempre usei a Wikipédia em meus vídeos, eu já falei que eu já considero essa enciclopédia a mais segura do mundo, porque ela todos os dias ela é atualizada. Vamos usar ela no tema de hoje. Bem, o que é a Trindade? Vamos ver o que o pensamento secular diz sobre Trindade. Na verdade, quem atualiza a enciclopédia, essa enciclopédia aqui, a Wikipédia, não é só pessoas que têm pensamentos seculares, mas são pessoas praticamente do mundo inteiro que têm realmente conhecimento bíblico do que é a Trindade, como ela evoluiu e quando ela evoluiu. Vamos ver, pessoal. A Trindade, ou Santíssima Trindade, é a doutrina acolhida pela maioria das igrejas cristãs que professa a Deus o único preconizado em três pessoas distintas. Isso é separado, distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para seus defensores, é um dos dogmas centrais da fé cristã e considerado um mistério. As denominações consideram-se monoteístas. Bem, para quem não entendeu o que aqui quer dizer, é o seguinte: o Pai, para quem conhece a Trindade, é assim: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Quando se fala os três em mesma substância, significa o quê? Que são semelhantes em poder e os três, na verdade, quando você junta os três, aqui por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você forma um Deus. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam o Deus que a maioria dos trinitários defendem. Como aqui diz na frase abaixo, diz o seguinte: para os defensores do dogma centrais da fé cristã, considerando o mistério, tais denominações consideram monoteístas. O que é monoteísmo? Monoteísmo significa que vocês acreditam num Deus. Monoteísta. Tá? Para quem está entrando agora fazendo curso de teologia, monoteísmo significa isso: fé no único Deus, excluindo outro tipo de Deus. Quer dizer, apesar das pessoas defenderem essas três pessoas numa única pessoa, elas se dizem defensores, ao que diz aqui em Wikipédia, defensores de um dogma centrais da fé cristã e consideram um mistério, quer dizer, impossível alguém interpretar. Então eles pegam praticamente a mesma filosofia de quem? De Constantino. Constantino não, de Agostinho, de Santo Agostinho, que diz que a Santíssima Trindade seria algo muito complicado para nossas mentes entender. E considero que sendo monoteístas. Bem, pessoal, nós temos aqui praticamente o que é a Santíssima Trindade. Agora nós podemos praticamente saber o que seria um dogma. Dogma nada mais é do que um conjunto de leis. Isso é, um conjunto de leis de como você deve interpretar a Bíblia. Agora vamos ver o que a Wikipédia diz a respeito das leis, desse dogma. Olha aqui, ó. Dogma é uma crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização, considerada um ponto fundamental indiscutível, quer dizer, indiscutível, de uma crença ou termo derivado do grego, que significa aquilo que aparenta opinião ou crença. Por sua vez, deriva do verbo que significa pensar, supor ou imaginar. Meus amados, o negócio é o seguinte: quando você cria uma lei para interpretar a Bíblia, o que isso acontece? Acontece que você não tem opinião nenhuma, quer dizer, sua opinião, a sua forma de pensar, ela é evitada. Então, se Albert Einstein, vou colocar aqui uma explicação mais clara.
Se Albert Einstein criasse um dogma em cima de Isaac Newton, por exemplo, de que o espaço na verdade era plano, como Isaac Newton acreditava que era, a gente não teríamos o que hoje? A teoria da relatividade, não é isso? Então, a Bíblia é a mesma coisa. Quando você descobre algo na Bíblia diferente, você tem que evoluir. Você não pode criar uma doutrina em cima, você criar uma fé em cima de algo que foi criado por homem. Então, o mesmo acontece com a Bíblia. Bem, dogmas são encontrados em muitas religiões. É verdade, quem não aceita essa Santíssima Trindade aqui, a maioria das igrejas que não aceita essa Santíssima Trindade não são consideradas o quê? Religiões. Elas são consideradas seitas. Então qualquer um que se levanta contra esse credo aqui, que foi criado em Nicéia, em 325, são considerados seitas. Então a grande maioria que defende esse credo aqui são aceitos como religiões. Aí você deve estar perguntando, quem são essas religiões? Ora, isso é fácil. Adventista, batista, presbiteriano, congregacional, assembleia, todas essas igrejas acreditam nessa fé aqui, ó, na Santíssima Trindade. Isto é, eles não podem fugir dessa interpretação aqui, de que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, de que o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso, e que todos os três devem ser adorados. Mas, contudo, todos se declaram como que monoteístas. Pessoal, a Trindade, ela foi criada em 325 por quem? Por Constantino, não é? Que foi o primeiro credo lá em Nicéia, em 325. Naquela época as pessoas tinham realmente uma liberdade, por volta de 250, tinha uma liberdade para cada um formular o quê? Formular sua opinião do que realmente a Bíblia passava. Então, muitas igrejas lá no passado, elas se dividiam. Então, houve uma evolução desse credo. O credo que você defende hoje, por exemplo, da Trindade, ele passou por grande evolução por vários tempos. O primeiro credo, criado em 325, foi modificado logo em 380 e assim por diante. Bem, nessas aulas que a gente vai ter aqui no YouTube, a gente não vai criar doutrina. E eu espero que a gente tenha livre pensamento para que a gente possa interpretar a Bíblia, independente disso aqui. Não estou falando que a gente não vai pregar isso aqui, no que a gente vai aprender, nesse curso que a gente vai aprender aqui na internet, no YouTube. Então a gente vai aprender sobre isso aqui melhor, como as pessoas entendem a Santíssima Trindade, quer dizer, as três pessoas numa só pessoa, em propósito, em consequência, em pensamento. Pessoal, a gente teve praticamente uma base do que é a Trindade, aqui com o auxílio da Wikipédia. Dê um joinha no vídeo, comentem ou critiquem, e nós se vemos em outros vídeos. Entendeu, pessoal? Espero que vocês tenham entendido exatamente o que eu passei no vídeo, e espero que vocês gostem.